Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Adriano Milagres, eu sou educador financeiro e o meu objetivo em gerar conteúdo aqui para vocês é ajudá-los a organizar a carteira de investimentos de uma forma cada vez mais simples e mais rentável. No vídeo de hoje, eu quero falar com você que ainda tem o dinheiro aplicado na poupança, mas só que você tem medo de fazer o movimento buscando algum investimento que te dê uma rentabilidade um pouco maior. Esse medo, ele é um medo real. As pessoas realmente, quando não dominam ou não conhecem as modalidades de investimento, elas ficam paralisadas. E aí acabam deixando o dinheiro na poupança e perdendo bastante rentabilidade simplesmente por falta de conhecimento. No vídeo de hoje, eu vou te ajudar a fazer essa transição. Eu vou te explicar exatamente o que você tem que fazer para manter o mesmo grau de segurança, mas só que buscar uma rentabilidade um pouco melhor do que você teria deixando esse dinheiro aplicado lá na poupança. Não se esqueça que no nosso canal a gente tem vídeos semanais, eu vou trazer bastante conteúdo para você, para te ajudar a organizar a sua carteira de investimentos, então não deixa de se inscrever e não deixa de compartilhar esse vídeo se fizer sentido para você. Então olha só, a poupança ela é um dos investimentos mais antigos que a gente tem aqui no Brasil, quando a gente está falando sobre aplicação financeira. Ela foi criada inicialmente pela Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, e o grande objetivo era atender as classes mais pobres que não tinham acesso a outro tipo de investimento. Então eles criaram um produto, que era um produto simples de você aplicar, né? Você pegava o dinheiro e subia ele para uma aplicação financeira, que era a poupança, e que você pudesse resgatar ele quando você quisesse. E aí o mercado veio evoluindo, e então hoje você tem alguns outros produtos que fazem basicamente a mesma coisa, que tem basicamente o mesmo grau de risco, mas só que eles te entregam uma rentabilidade ela muito maior. E hoje acabou que quando a gente fala sobre investimento, quando a gente pergunta, né, para as pessoas aonde você guarda investimento, as respostas delas, muitas das vezes, são muito intuitivas. Elas falam assim, ah não, eu deixo meu dinheiro na poupança. Então você acaba colocando o dinheiro na poupança simplesmente por falta de conhecimento. Então, nesse vídeo, eu quero explicar para você como que funciona quando o teu dinheiro está aplicado na poupança, o que você pode fazer para tirar o dinheiro da poupança e aplicar em produtos de mesmo risco, mas só que você vai obter rendimentos um pouco maiores. Então, quando você tem um dinheiro aplicado na poupança, o que acontece? O dinheiro ele sai da sua conta, ele vai para uma aplicação financeira, e essa aplicação financeira é como se você pegasse o teu dinheiro e emprestasse ele para o banco. Quando você coloca o dinheiro na poupança, o banco vai pegar aquele dinheiro e ele vai utilizar esse dinheiro destinando ele para algumas atividades. Por exemplo, quando o teu dinheiro está aplicado na poupança, o banco ele tem que utilizar a maior parte desse valor para financiar empréstimos imobiliários. Então, por isso que às vezes alguns financiamentos imobiliários eles são tão mais baratos do que quando você pega um dinheiro emprestado que não seja para comprar imóvel, porque aqui ele é utilizado para fomentar esse tipo de negócio. Ele é utilizado também para fomentar créditos rurais e ele é utilizado também para fomentar investimentos em infraestrutura. Então, quando você tem o dinheiro aplicado na poupança, o banco ele não pode fazer qualquer coisa com esse dinheiro. Ele precisa destinar esse dinheiro para essas atividades. A maior parte do dinheiro hoje que está investido na poupança, ele é utilizado para desenvolvimento econômico, né? Tanto para investimento para financiamento imobiliário, quanto para crédito rural, quanto para investimento em infraestrutura. E como é que funciona a rentabilidade da poupança quando você tem um dinheiro aplicado nesse tipo de produto? Existem basicamente três formas de você ter a rentabilidade no teu dinheiro quando você está com ele aplicado na poupança. A poupança, historicamente, ela te paga 0,5% mais a taxa referencial. Essa taxa referencial, ela há muito tempo ela é zero. Então, ela acaba não impactando tanto no rendimento da poupança. Então, se você tiver o teu dinheiro aplicado na poupança antes de maio de 2012, ou seja, se você tiver aportado dinheiro na poupança antes de maio de 2012, o seu rendimento vai ser 0,5% mais a taxa referencial, independente de qual seja a taxa Selic. Aqui vale a pena abrir um parênteses para ficar bem claro para você que essa taxa Selic ela é um indicador que é a rentabilidade que o governo federal ele paga para os títulos públicos quando você empresta dinheiro para ele. Então, essa taxa Selic, a gente fala aqui que ela é um conceito livre de risco. Ou seja, para eu não correr risco nenhum, ou correr o menor risco possível, eu vou ter a rentabilidade que vai ser essa taxa Selic, tá bom? Isso é importante você saber porque a partir de 2012 mudou-se a regra da poupança. E a regra da poupança ela ficou o seguinte: se essa taxa Selic
ela ficasse acima de 8,5% ao ano, a rentabilidade da poupança continuaria sendo 0,5% mais a taxa referencial. Mas só que se essa taxa Selic ela fosse menos do que 8,5% ao ano, teve uma alteração aqui no rendimento da poupança. Então, o rendimento do dinheiro que você deixou aplicado na poupança passa a ser 70% da taxa Selic mais a taxa referencial. Por que que isso aqui aconteceu? Porque a gente teve um momento próximo ali de 2012, que a gente está falando aqui em 2012, que a taxa Selic ela abaixou de 8,5%. Se eu tivesse ainda a regra da poupança sendo que ela era 0,5% mais a TR, a poupança começou a ficar mais interessante do que alguns investimentos em CDBs, em LCIs, em LCAs. Então, mudou-se essa regra para que, mesmo quando a gente tiver uma Selic abaixo de 8,5%, a rentabilidade de outros produtos ainda ficassem mais atrativos do que a poupança, tá? Então, quando a gente está trazendo aqui um exemplo para vocês, essa taxa Selic, eu peguei um exemplo aqui dos últimos 15 anos, em 2009 ela foi de 8,75, em 2010 ela era de 10,75, aí aqui em 2014 né, ela voltou para cima de 10% ao ano, 2018, 19, 20 e 21, a Selic chegou a 2% ao ano, que era a rentabilidade que o governo pagava sobre seus títulos, e agora em 2023 a gente voltou para uma taxa Selic de 13,75% ao ano. Como é que funciona na prática a rentabilidade desses produtos quando a gente está falando do dinheiro aplicado na poupança? Quando eu tenho uma Selic de 5% ao ano, então eu estou falando que a Selic, nesse caso aqui, nesse exemplo, ela está abaixo de 8,5%. Se eu tivesse a poupança antiga, eu ganharia 0,5% mais a TR, ou seja, se eu aplicasse 100 mil reais, eu teria um rendimento de 6 mil reais, meu valor final aqui seria 106 mil reais. Mas como a taxa Selic ela está abaixo de 8,5% ao ano, se você aplicou na poupança depois de maio de 2012, o teu rendimento não seria mais 0,5%. O teu rendimento muda. O teu rendimento seria 70% da taxa Selic. Ou seja, se você tivesse aplicado 100 mil reais, você teria um rendimento de 3.550, que te daria um resultado final de 100.350, ok? E agora, olha só, vou trazer um outro exemplo para você, como se a taxa Selic ela tivesse a 9,25% ao ano, ou seja, ela está acima de 8,5%, e aí, independente se você tem a poupança antiga ou se você tem a poupança nova, a regra é a mesma. Você vai ter um rendimento de 0,5% mais a TR. Então, aqui, eu acho que é importante você entender, porque muita gente tem dinheiro aplicado na poupança, mas só que, na verdade, elas não entendem nem qual que é o rendimento. Ela simplesmente deixa o dinheiro aplicado na poupança porque é mais simples, é mais fácil, o dinheiro está lá no banco, ela sobe para a poupança e ela nem entende qual que é o rendimento. E um outro ponto aqui, extremamente importante para você entender do rendimento da poupança, é o seguinte, ela só rende na data de aniversário. Então, se você aplica a poupança no dia 1º de janeiro e você resgata a poupança no dia 28 de janeiro, você perde a rentabilidade do mês inteiro. Você precisa esperar dia 1º de fevereiro, que é o dia que ela faz aniversário, para que você tenha o rendimento do mês, ok? Então, isso aqui é muito importante porque às vezes você coloca 100 mil reais para você usar daqui 20 dias. E aí, quando você resgata daqui 20 dias, você não tem rendimento nenhum. Por quê? Porque você não deixou a poupança fazer aniversário. Então, quando a gente está falando aqui sobre o rendimento da poupança, é extremamente importante você entender como que ele funciona. Porque se você entender como é que ele funciona, você vai conseguir dar o próximo passo, que é entender como que os outros investimentos funcionam, e aí vai ficar muito claro para você o porquê que os outros investimentos eles são melhores e mais rentáveis do que quando você tem esse dinheiro aplicado na poupança. Olha só esse gráfico, quando eu trago ele aqui para você, um exemplo dos últimos 5 anos. Quando eu estou falando aqui dos últimos 5 anos, eu estou comparando para você a Selic, o CDI, o IPCA, que é a inflação do período, e o rendimento da poupança. Aqui eu vou trazer de novo o conceito para você da Selic e do CDI. O que a Selic e o CDI representam aqui para a gente? Quando eu tenho dinheiro aplicado ou no governo federal, ou quando eu tenho dinheiro aplicado num CDB do banco, a rentabilidade que eu vou ter vai ser baseada ou na taxa Selic ou no CDI. Você pode olhar que nos últimos 5 anos, o CDI e a Selic eles foram muito próximos. Então, tanto a Selic quanto o CDI, eles andam na mesma direção.
Então, quando eu empresto dinheiro para o governo federal, eu recebo minha remuneração baseada na Selic. Quando eu empresto meu dinheiro para o banco através de um CDB, eu recebo meu dinheiro baseado no CDI. E o que é o IPCA? O IPCA é a inflação do período. Para que fique claro aqui para vocês, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que em 7 de 2019, você tivesse 100 mil reais para comprar um carro, ok? Mas só que naquele momento você decidiu que você não ia comprar o carro, que você ia esperar 5 anos para você comprar o carro. Então, se você tivesse deixado esse dinheiro na poupança, depois de 5 anos, você teria 129 mil reais. O IPCA aqui, como ele representa a inflação, é como se o carro que valesse 100 mil reais em 2019, agora ele estivesse valendo 133 mil reais. Então, o que aconteceu? Você deixou o teu dinheiro aplicado na poupança, 100 mil virou 129 mil, mas só que hoje você não consegue mais comprar o carro. Por quê? Porque o carro está representado o aumento do preço pelo IPCA. Então, o carro está custando 133 mil. Então, quando isso acontece, significa dizer que você aplicou o teu dinheiro e você perdeu o poder de compra. Você não consegue mais comprar o mesmo carro que você compraria lá em 2019. Então, olha só, se você tivesse aplicado esse mesmo dinheiro ou num Tesouro Selic ou em um CDB, você teria 147 mil reais. Então, aqui eu consigo explicar para você que você teve um ganho real. Isso quer dizer que, se você pegar o dinheiro hoje, se você resgatar o teu dinheiro hoje, for lá na concessionária comprar um carro, você gastaria 133 mil reais comprando o carro e ainda te sobraria dinheiro. Então, você teve uma aplicação que foi acima da inflação. Então, nesse exemplo aqui, eu já consigo mostrar para você que não faz sentido você deixar o teu dinheiro na poupança, porque você está perdendo dinheiro. Você não está perdendo de 100 mil para 90 mil, mas você está perdendo dinheiro em relação ao teu poder de compra. Se você deixar esse dinheiro aplicado na poupança, você não vai conseguir comprar as coisas. Por quê? Porque as coisas elas aumentam de preço. Então, esse aqui já é um conceito para você entender que, se o teu dinheiro está lá na poupança e você continua com medo de fazer qualquer tipo de movimentação, atenção. Por quê? Se você continuar aplicando o teu dinheiro dessa forma, o que vai acontecer é que você vai ter a sensação que você está ganhando dinheiro, mas só que você está perdendo o poder de compra. E isso, gente, é uma das coisas mais comuns que tem. Às vezes você tem grandes investidores. Quando eu fazia consultoria, quando eu estava conversando com alguns clientes, eu fazia algumas análises de carteira, eu pegava grandes investidores, clientes com mais de 2, 3 milhões de reais aplicado, que ainda falavam assim: não, Adriano, eu vou deixar esse dinheiro aqui aplicado na poupança, porque ele é mais seguro. E esse investidor, ele já tinha ações, esse investidor já tinha debêntures, esse investidor, ele já investia em crédito privado, ele já investia em um monte de coisa. Mas só que ele ainda tem aquela sensação de que o valor deixado aplicado na poupança daria uma segurança para ele. E isso não é verdade. Você deixar o teu dinheiro na poupança não te deixa mais seguro do que outros investimentos parecidos com a poupança, de mesmo risco do que a poupança. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais na frente. Então, olha só, quando a gente está falando aqui sobre multimilionários, eles ainda detêm 55 bilhões de reais investido na poupança. E aqui uma notícia da Infomoney, eles deixam de ganhar até 3 bilhões por ano, simplesmente pelo dinheiro estar aplicado na poupança. Classe média deixa 70% do dinheiro aplicado na poupança, enquanto os mais ricos deixam apenas 0,4%. Isso quer dizer que a falta de informação faz com que você ainda deixe o dinheiro aplicado na poupança. Quando a gente está falando aqui sobre os brasileiros, eles deixam de ganhar 120 bilhões, simplesmente porque o dinheiro está aplicado na poupança. E tem várias notícias, tem vários vídeos por aqui, tem várias pessoas que falam, né, os 5 motivos para que você realmente não deixe o seu dinheiro na poupança. Então não sou eu apenas que estou te falando isso. Né? Hoje o mercado fala muito sobre isso. O mercado evoluiu muito. Muita gente conseguiu aplicar o dinheiro de uma forma mais organizada, de uma forma mais rentável, simplesmente porque entendeu como que o mercado funciona. Quando eu estou investindo dinheiro através da poupança, o que eu estou fazendo como investidor é emprestando meu dinheiro para o banco. E o banco vai fazer, né, algumas coisas com esse recurso. Então, quando a gente está falando, né, que você aqui já entendeu que a poupança não é o melhor investimento para você deixar o teu dinheiro, para você fazer essa migração, você também tem que tomar muito cuidado. Por quê? Não adianta eu deixar o dinheiro da poupança
né, sendo que eu sou um cliente extremamente conservador, sendo que eu tenho medo de perder dinheiro, tirar o dinheiro da poupança e colocar no mercado de ações, porque você vai estar fazendo coisas completamente diferentes. Então toma muito cuidado com essa informação. Fala assim, ah não, você tem que tirar o dinheiro da poupança. Tá, mas eu vou tirar o dinheiro da poupança e vou colocar em fundo multimercado. Não, não é isso que você tem que fazer. Aqui eu vou explicar para você qual que é o passo a passo, qual que é o caminho que você tem que seguir para que você faça isso com segurança. Eu vou te apresentar aqui 3 movimentos que você possa fazer, que você vai estar investindo de uma forma tão segura quanto a poupança, mas só que você vai estar tendo um rendimento melhor, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, você vai pegar lá o seu dinheiro da poupança e colocar em um CDB no próprio banco que você tem investido a poupança, tá? Você não precisa fazer nenhum movimento muito grande. Você tira o dinheiro da poupança e você vai procurar um CDB. Quando você está fazendo esse movimento, é muito importante que você entenda qual é o percentual do CDI que o CDB que você vai fazer, ele vai te pagar. Por quê? O ideal é quando você está falando aqui de bancos grandes, né, dos bancos mais sólidos, a gente está falando aqui de Itaú, Santander, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco Safra, a gente está falando desses principais bancos, BTG, XP. O que acontece? Esses bancos, eles provavelmente vão te pagar alguma taxa próxima de 100% do CDI. Mas só que você tem que ter atenção, porque às vezes eles te pagam 90% do CDI, 85% do CDI. Quanto menos eles te pagarem desse índice, do CDI, menos dinheiro você vai ganhar. Tá? Então, o ideal é, se você tirar o dinheiro da poupança, que você aplique o dinheiro em algum CDB que te pague 100% do CDI. Por que o movimento mais simples é você tirar o dinheiro da poupança e você mandar ele para um CDB? Quando você aplica o dinheiro na poupança, você tem um conceito que é, o teu dinheiro está protegido pelo FGC. O que é o FGC? O FGC é um fundo garantidor de crédito, que caso o banco venha falir, você pega o teu dinheiro de volta se você tiver aplicado até 250 mil reais. O que passar de 250 mil reais, você está no risco de crédito. Se você tem o dinheiro aplicado no CDB, o FGC ele atua da mesma forma. Então, independente se é poupança ou independente se é CDB, se o banco quebrar, você pega o teu dinheiro de volta, ok? Mas com uma rentabilidade melhor. E olha só a simulação que eu fiz aqui. Se eu tenho 100 mil reais aplicado na poupança em um ano, eu teria um rendimento de 7,48, o que daria R$ 107.475, ok? Se eu tenho 100% do CDI e o CDI em um ano foi de 11,96, eu teria um rendimento de 111.959,60. Ah, Adriano, mas só que o CDB tem imposto de renda e a poupança não tem. Sim, CDB tem imposto de renda e a poupança não tem. Mas mesmo eu tirando imposto de renda de 11 mil reais, você ainda vai ter mais dinheiro do que se você tivesse aplicado aqui na poupança, tá bom? Então esse aqui é o primeiro movimento e o movimento mais simples. Você vai pegar o dinheiro da poupança, vai continuar com o dinheiro no teu banco, a primeira coisa, você só vai trocar da poupança para um CDB que te pague 100% do CDI. Isso você pode conversar com o teu gerente, você pode entrar no aplicativo do banco, que você vai conseguir fazer isso. O segundo movimento seria você tirar o teu dinheiro da poupança e você mandar ele para o Tesouro Selic. Ou seja, ao invés de eu deixar o meu dinheiro aplicado no banco, eu vou emprestar o meu dinheiro para o governo federal. E muita gente fala assim, não, mas o governo federal, pode ser que ele não me pague, eu não confio no governo, mas isso não tem nada a ver. Por quê? Os bancos hoje, eles têm boa parte do dinheiro deles emprestado para o governo federal. Se o governo federal não te pagar, muito provavelmente o governo federal não vai pagar os bancos, e os bancos não vão conseguir pagar vocês. Então aqui, o Tesouro Direto, ele é considerado hoje o investimento mais seguro, que é o investimento soberano. Então, quando você faz esse movimento aqui, ele é um movimento que ele não é tão simples, mas você consegue, dentro do teu banco, fazer com que o governo federal liquide o teu investimento. Então, você também não precisa mudar de banco, você não precisa procurar outra coisa. A única coisa que você vai fazer é, você vai lá no Tesouro Direto, você vai entrar na plataforma, você vai comprar um título e vai pedir para que o governo federal, que o Tesouro Direto faça a liquidação no teu banco. Pode ser Santander, Banco do Brasil, XP, BTG, qualquer banco que seja, tá bom? Então, essa aqui é uma segunda forma que você tem de tirar o dinheiro da poupança e aplicar em algum produto que seja melhor para você. E a terceira forma, que é o que eu acho que você deveria evoluir para buscar esse conhecimento, é você aplicar ele através de um fundo que faz compra de títulos públicos federais. Mas só que por que você deveria fazer isso através de fundos? Porque quando você faz através de fundos, você vai ter um gestor especializado
que vai escolher quais são os títulos que vão compor essa carteira e ele vai ficar de uma forma um pouco mais organizada. Você não vai precisar escolher se você tem vencimento em 2024, você não vai precisar escolher se o CDB venceu ou não venceu, você não vai precisar ficar acompanhando a evolução do teu investimento. Você vai ter que só acompanhar a rentabilidade para saber se você tem um bom fundo, né? E isso é o que eu procuro falar aqui para poder te ajudar a fazer isso. Então, para você investir através de um fundo, eu trouxe um exemplo aqui de um fundo que se chama Trend Day Simples, você vai ter que buscar uma corretora. Aqui você vai ter que sair um pouquinho da zona de conforto. Por quê? Você precisa buscar uma corretora que distribui fundos taxa zero, você vai precisar de corretoras que têm fundos que aplicam a título público com taxa de administração interessante, tá bom? Mas eu acho que é a evolução do seu conhecimento é buscar esse tipo de produto. Então, se você tem o dinheiro na poupança e você migra para um fundo que investe em título público, e compra CDB, empacota isso tudo para você, aqui você teria 100 mil reais na poupança 107 e num fundo Trend DI você teria 112 mil reais menos o imposto de renda. Aqui eu quero fazer a comparação para você de todos esses produtos que eu falei, para você entender como é que funciona a rentabilidade de cada um deles juntos, né? Então, olha só, se você tem o dinheiro na poupança, você aplicou 100 mil reais, a gente já falou aqui que ele não tem imposto de renda, então você ganharia em um ano 7.475,19. Se você tivesse o seu dinheiro aplicado num CDB 100% do CDI, você ganharia líquido 10.165,66. Seria bruto, né? 11 mil reais, tirando imposto de renda, daria isso aqui. Se você tem o dinheiro no Tesouro Selic, seria 10.219. Por quê? Porque do lucro que você tem aqui no Tesouro de Selic, se você tem mais de 10 mil reais aplicado, você tem que pagar uma taxa para o governo federal, que é uma taxa de 0,20 ao ano. Então, isso do teu rendimento, você descontaria essa taxa e desse valor você descontaria imposto de renda, que daria 10.219. E se você tivesse o teu dinheiro aplicado num fundo Trend Day Simples, você teria um rendimento de 10.411 líquido. Se você tem CDB, se você tem Tesouro Selic, ou se você tem o fundo DI, aqui eu acho que a diferença ela não é tão gritante. Acho que você pode escolher o produto que você quer. Mas só que se você ainda manter o teu dinheiro na poupança pelos próximos 5, pelos próximos 10 anos, você deixa muito dinheiro na mesa. Muito dinheiro mesmo. Então, se você tem medo de aplicar o teu dinheiro em algum outro produto, eu acho que você primeiro tem que buscar um pouco mais de conhecimento. Mas só que se você entender que não faz sentido, você precisa buscar produtos como CDB, como Tesouro Selic ou como um fundo DI, que vai fazer investimento tanto em título público quanto no CDB. Então esse vídeo aqui, ele é basicamente para poder explicar para você como que funciona o rendimento da poupança, mostrar para você quais são os passos que você pode fazer para você tirar esse dinheiro da poupança e continuar investindo com segurança. Não tira o dinheiro da poupança e investe em produtos de risco, se você não quiser tomar risco. Investe em produtos com características semelhantes, porque aí sim você vai ter produtos melhores com o mesmo grau de risco. Então, nesse vídeo, o grande objetivo aqui é trazer essa informação para você e te explicar que faz sentido sim você fazer. Mesmo que você tenha medo, eu acho que você, buscando conhecimento, você vai conseguir fazer esse movimento e conseguir melhorar o rendimento da tua carteira de investimentos com simples movimentos, ok? Então, o vídeo de hoje era isso. Se você achou que esse vídeo fez sentido para você, não deixa de curtir, isso é importante para mim. Não deixa de compartilhar com algum amigo seu que ainda tem dinheiro na poupança, porque eu acho que a gente pode ajudar a ele organizar cada vez mais a carteira de investimentos e conseguir ter rendimentos um pouco maiores, tá bom? Então é isso, a gente se vê nos próximos vídeos.